Olá, gente amiga, gente querida, olá, povo abençoado de Deus. Estamos de volta a mais um momento de reflexão, mais um final de semana abençoado, hoje 3 de agosto de 2018. Que este mês seja um mês de boas notícias, de respostas, um mês de bênção para todos nós. Muito obrigado pelo carinho da participação de todos vocês, nossos irmãos pernambucanos, nossos irmãos aqui de Santa Catarina, da cidade de Itajaí. Muito obrigado mesmo pelo apoio, pelas orações. Eu queria somente a confirmação de vocês, né? Já temos alguém por aqui. O som, tá dando para ouvir aí tranquilo? Tem como aí me confirmar, meu querido? O som está dando para ouvir? Amém? Meus irmãos, momento de reflexão, este é o nosso quadro, da qual me sinto muito feliz de poder cooperar com o Reino de Deus aqui na rede social, aqui no meu Facebook e também lá no YouTube. Está dando para ouvir aqui, irmão Divan Gomes? Confia comigo, meu querido, o som está dando para ouvir? Tivemos aí um probleminha, estávamos transmitindo sem o som. Irmão Adilson, o som, está dando para ouvir aí, irmão Adilson? Tá tudo ok aí? Queria que vocês apenas confirmassem comigo. Eu estava transmitindo anteriormente e aí fui informado de que estava sem som. Glória a Deus. Então é bênção de Deus nesta tarde. Adilson, confirma aí. O som está dando para ouvir, minha gente? Tá ok? Então vamos lá. Meus queridos irmãos, de antemão quero deixar meu abração para o irmão Wilton Gomes, Adilson Alves da Silva, meu irmão Reginaldo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vocês são bênçãos de Deus, são pessoas que têm cooperado conosco, que têm orado, que têm nos apoiado. Deixa aqui o meu abraço. Amém? Então o som está ok? Amém. Vamos nessa então. Meus queridos irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 4, e é aquele texto da qual estamos bem familiarizados, capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, amém? Este é o nosso texto pela qual fundamentaremos a nossa reflexão. Nos diz assim a palavra de Deus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Meus queridos irmãos, tendo lido esta palavra nesta tarde e acreditando em Deus, que como todas as minhas reflexões têm por maior objetivo apresentar
Jesus, apresentar o nosso Deus, o Espírito Santo, através da sua muito digna palavra, através do Evangelho, e na certeza de que aqueles que ouvem ou que ouvirem sejam alcançados pela mesma, sejam beneficiados pela mesma. Então, meus queridos, mais do que nunca, eu rogo as orações ao meu favor, para que Deus possa me manter, aleluia, com esse desejo de falar a sua palavra. Bom é falar do amor do nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, como eu estava falando, vamos para mais um assunto que merece todo o nosso cuidado, que merece toda a nossa atenção. Os irmãos perceberam dentro desta leitura, irmã Edileuza Nascimento, que Deus abençoe a serva de Deus, irmã Edileuza lá da cidade de Aliança, se é, vai o meu abraço, o meu respeito, a irmã Edileuza aí na cidade do Aliança, no Pernambuco, a mesma superintendente do evangelismo naquela cidade. Então, meus queridos irmãos, dentro desses 11 versículos que compreende o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós vamos perceber aí uma velha prática daquilo que podemos chamar de barganha, de chantagem. Amém, meus queridos? Uma prática de barganha, uma prática de chantagem muito terrível, e onde esta mesma prática perdura nos dias de hoje, induzindo as pessoas a uma falsa fé, ou usar uma fé falsa, usar até mesmo a própria Bíblia, a palavra de Deus, para obter algumas vantagens, para obter alguns privilégios, ou seja, de forma descarada, não é? Uma tentativa, meus queridos irmãos, de chantagear Deus. Amém? Então, dentro dessa leitura, pegando base em todas as investidas do diabo contra Jesus ali no deserto, próprio, em troca de algum benefício. E esta prática, torna a dizer, está se proliferando nos dias de hoje, está contagiando muitos dos que se dizem cristãos, e é um perigo terrível, e aprove Deus de que o Senhor nos alcance nesta tarde por intermédio da sua palavra. Pastor Jefferson, falando aí do Facebook da sua esposa, a irmã Lunimar dos Santos, que Deus abençoe o ministro, Pastor Jefferson, aí no estado do Pará, Belém do Pará, que Deus abençoe, no nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, barganhar, chantagear a Deus desta forma, não é verdade, irmãos? Desta forma. Se os irmãos me perguntarem, mas presbítero Fábio, o que é barganhar? Pois nós temos algumas definições, alguns conceitos de barganha, e de uma forma bem clara e direta. Barganha significa o ato de trocar de uma forma fraudulenta ou não um objeto por outro. Isto é barganha, não é verdade? O ato de trocar de forma fraudulenta ou não um objeto pelo outro. Então, barganha é isto, é uma troca, uma busca de interesses. E na verdade foi o que aconteceu aqui com o diabo em relação a Jesus, a ler naquela tentação do deserto. E o que é que podemos aprender com isto? Então fica aqui conosco, vamos juntos nesta oportunidade de meditar no que Deus tem para conosco. Meus queridos, esta prática da barganha, ela existiu desde o Antigo Testamento, atravessou todo o Novo Testamento, e como eu disse, esta velha prática, ela perdura nos nossos dias.
e tem alcançado a muitos, e inclusive aos que se dizem cristãos, e precisamos nos policiar, estarmos antenados, estarmos atentos, sermos vigilantes para não permitir que estas coisas, que este vírus do inferno venha, meus queridos irmãos, nos levar para distante do nosso foco maior, do nosso alvo maior, que é a eternidade com Deus, em detrimento dos interesses meramente materialistas. Uma oração da Assembleia de Deus em Icoaraci, área 13, Belém do Pará. Retribuo da mesma forma, meu querido pastor Jefferson. Um abração a todos aí no Belém do Pará, área 13. Povo de Deus, povo abençoado. Amém? Tenta compartilhar aí, pastor Jefferson. Faz com que esta mensagem aí chegue aí aos demais servos de Deus aí do Belém do Pará. Então, meus queridos irmãos, quando nós olhamos dentro do Antigo Testamento, no livro de Jó, no capítulo 2, nós vamos perceber uma intervenção do diabo em um diálogo com Deus, apontando para a prosperidade de Jó. E o que o diabo estava querendo induzir ou dizer na sua justificativa em relação às bênçãos de Jó, era que Jó havia conquistado todo aquele bem, ou todos os seus bens, através de uma barganha, de uma negociação da fé em troca dos bens materiais. Ou seja, Deus encheu Jó de bênção tal que, em virtude de todas elas, Jó se apresenta um homem cheio de qualidades. Então as qualidades de Jó permaneciam em razão das bênçãos que ele alcançava da parte de Deus. Então é este tipo de acusação que o diabo está fazendo para com Deus. Ele tenta barganhar a Deus também, chantagear Deus, e pede para que Deus tire de Jó todos os seus bens, para que ficassem bem patente, bem visível o que de fato estava por trás de todas estas bênçãos. Era apenas o interesse que levava Jó a ser fiel e nada mais do que isso. Era o que o diabo queria em acusar Jó diante de Deus. O que torna Jó fiel é as bênçãos. A falta das bênçãos vai fazer com que ele, pelo contrário, murmure, com a sua boca venha blasfemar contra ti. E Deus assume o desafio, e Jó agora está diante desta condição, sendo testado. Não é, irmãos? Mas é impressionante vermos a qualidade de Jó, meus irmãos. Aleluia. Um homem altamente abençoado por Deus. E isto em todos os aspectos. Mas o que vale destacar, irmãos, diante de todas estas bênçãos materiais e qualidades espirituais de Jó, é o que está aqui bem claro no testemunho de Jó, que é a sua fé. Uma fé que independe daquilo que ele possui, daquilo que ele tem. Então Jó, ele está dando prova que a sua confiança em Deus é independente daquilo que ele recebe, daquilo que ele alcança da parte de Deus. Aleluia. Jó dá este exemplo. É uma fé que estava acima dos seus bens. E é um perigo, irmãos, quando a nossa fé em Deus está diante das nossas bênçãos. Ela precisa estar acima das nossas bênçãos. Nosso irmão Marcos Lopes, meu abraço, que Deus abençoe o servo de Deus. A nossa bênção não deve estar
A nossa fé e confiança em Deus não deve estar nas bênçãos que temos. Ela precisa transpor as bênçãos materiais. Porque na ausência das bênçãos, ela vai prevalecer. Amém, irmãos? Porque pode correr o risco de que Deus tirar as nossas bênçãos e com ela ir embora toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, todo o nosso temor. Então a nossa bênção tem que estar, a nossa fé, nossa confiança precisa estar acima dos nossos bens. Jó é este exemplo no Antigo Testamento, em que tudo que ele possui, tudo que ele tinha como bens materiais, recebido da parte de Deus, não tinha nada a ver com um tipo de barganha. Amém? Jó não estava barganhando Deus, ou seja, Deus, me dai as bênçãos que eu te dou toda a minha fidelidade, todo o meu temor, te dou todo o meu respeito, te devo toda a minha obediência. Me mantém abençoado materialmente, que tu receberás em troca a minha fidelidade a ti. Não. Deixa bem claro, irmãos, que Jó não entra nesta comercialização. Amém? Que Jó, ele não barganha diante de Deus. Ele não faz esse tipo de chantagem com Deus, como o diabo pensa e como até hoje o diabo tem impregnado na mente de muitas pessoas. No Novo Testamento também, meus queridos irmãos, se formos perceber, não é? No Novo Testamento, em que com Jesus aconteceu, não é? Como lemos aqui dentro do texto, com Jesus aconteceu. O diabo teve a coragem, né, meus queridos irmãos, de propor uma barganha para com Deus. Não é? Você me adora e eu te abençoo, eu te dou tudo. Não é? Me abençoa que eu te dou. E aí tentou de todas as formas convencer a Jesus, impressionar a Jesus com os bens materiais. Mas Jesus, também fundamentado na palavra, prevaleceu, sendo vitorioso e não cedeu à chantagem do diabo. Precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. No Novo Testamento, quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 24 ou 25, nós vamos ver também que existia um certo homem chamado Simão o Mago, que nunca leu sobre este testemunho, Simão o Mago, que queria barganhar, não é, a Pedro e João, não é? Barganhar, comprar. Na verdade é isso, eles queriam comprar Pedro e João. Quantos vocês querem receber em troca? Para que eu seja batizado com o Espírito Santo também. Digam quantos vocês querem. Quantos vocês precisam que eu dou. Mas em troca eu quero ser batizado com o Espírito Santo, né? Irmãos. E a gente sabe o resultado disso tudo. Qual foi a resposta de Pedro e João. Mas este Simão, o mago, ele ofereceu dinheiro em troca dos bens espirituais, em troca do batismo com o Espírito Santo. Tiago disse aqui, não, meu querido, as coisas de Deus não é desta forma. As coisas santas são inegociáveis. As coisas de Deus não se comercializam. E é preciso que nós tenhamos todo o cuidado, torno a dizer, precisamos ser vigilantes para que este tipo de sistema, irmãos, não nos segue, não nos arranque da essência pela qual fomos chamados à presença de Deus. Amém? Então a Bíblia, ela condena este tipo de prática. Glória a Jesus. A Bíblia condena. Amém, meus queridos irmãos?
E precisamos ter bastante cuidado com isso. Bastante cuidado mesmo com essas coisas, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Não é? Tudo que nós podemos observar hoje em dia, em muitas gentes, no meio cristão, é manifesto com base, ou está sendo manifesto com base nos interesses. Com base nos interesses. E isso é terrível, né? E em Cristo nós somos impulsionados diariamente, irmãos, a amar um aos outros, sem esperar nada em troca. Pois é justamente desta forma e por esta razão que somos caracterizados discípulos de Jesus Cristo. Justamente porque o nosso servir não pede nem busca nada em troca. Então, como servos de Deus, o nosso servir não pode ser, irmãos, de forma intencional, condicional diante de Deus. Em que consiste o nosso servir a Deus hoje em dia? Não é, irmãos? O que nos leva à presença de Deus hoje é a busca dos interesses, irmãos. É o apresentar a Deus a nossa fidelidade em troca dos favores, em troca dos bens materiais. Será que é desta forma que Deus quer receber a nossa adoração? Como nós estamos adorando a Deus? Como nós estamos nos apresentando diante de Deus, meus irmãos? Fato é, glória a Deus, que já está estabelecido nos nossos dias a falsa teologia. Amém? A falsa teologia que está imperando hoje. E muitos irmãos que estão sendo seguidores, e muitos que estão aderindo a esta falsa mensagem, que eu torno a dizer que isso é uma mensagem diabólica. Isso é uma mensagem diabólica. É uma teologia que ensina, que os crentes, eles possuem, eles têm direitos legais, e possuidores destes direitos legais, não é? Podem ser utilizados como moeda de troca diante de Deus. Ora, se eu tenho direito, Deus jamais poderá se negar diante dos meus pedidos, porque eu sou possuidor deste direito, me pertence este direito. E é assim que estão impregnando, irmãos, estes falsos ensinos, que é a falsa prosperidade sendo pregado nos altares, e quando se perde a sensibilidade de Deus, essas mensagens vão ganhando proporções maiores e uma aceitação bem maior, diga-se de passagem. Irmãos, é um direito que me cabe, e Deus não tem o direito de dizer não. É assim que está sendo, irmãos. Peça, irmãos. Vai buscar. É um direito seu. Vamos pedir. Porque Deus, como que se Deus fosse sujeito ou estivesse obrigado a fazer. Então é uma moeda de troca. Eu tenho um direito. Então eu vou trocar pelos benefícios. Vou trocar pelos bens. Onde de um lado eu sirvo a Deus, eu me esforço diante de Deus, eu busco a presença de Deus, eu oro a Deus, consagro a Deus. E esperando de contrapartida e em resposta os bens materiais da parte de Deus. Eu fico pensando, irmão, que evangelho raquítico, pobre, antibíblico, e que postura
criatura é esta, irmãos, que se apresentam diante de Deus? Que evangelho é este? Que fé é esta? Que ensinamentos são estes, meus queridos irmãos? Junto com esta mensagem, ou com esta falsa prosperidade, né, que é a teologia da barganha, a teologia chantagista, estão criando agora o determinismo nas igrejas. E dentro desse determinismo é terrível. Dentro desse determinismo as coisas estão piores. Por quê, irmãos? Se prega o quê? Para que orar? Para que você gastar horas e horas orando? Para que você está descendo de madrugada pedindo 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, gastando tempo na oração? Se você tem o direito de determinar a sua bênção. E aí, existem aqueles pregadores que dizem, determine a sua bênção em nome de Jesus. Determine que será sua. Determina que é sua. Determina que você toma posse. Tudo isto dentro desta teologia da barganha. É uma forma de querer, irmãos, negociar aquilo que é sagrado. Esta falsa teologia que vem ensinando, você tem o direito legal diante de Deus. Usa isto como uma moeda de troca. Coloca a tua fé, centra a tua fé nisto. Porque Deus dos céus jamais dirá não para aqueles que Ele busca, para aquele que Ele serve. E a partir do momento que você dizer, eu quero, e determinar isto, será feito. Está repreendido, irmãos. Está repreendido em nome de Jesus. É um perigo que transforma o sujeito em objeto. Perigo que transforma o sujeito em um objeto. E na presença de Deus, muitos se curvam, tratando Deus como um objeto. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Outros que transformam o povo em mercadoria. Amém? Transforma o povo em mercadoria. Transforma a fé em negócio. Como é que fica este evangelho, meus queridos irmãos? Já vi por aí ministérios vendendo igreja. No meu salão lá tem 100 dizimistas, tem 200 congregados. Vamos negociar, tratar o povo como mercadoria. Tratar a fé como um grande negócio. Já não se prega mais salvação, não se prega mais a santificação, não se prega mais sobre o pecado. Não se prega mais de como nos manter firme diante de Deus, até porque a responsabilidade que pesa sobre os ombros do ministro, sobre os ombros do pastor, qual é, meus irmãos? Quem é ministro sabe que o papel dele é o aperfeiçoamento dos santos e apresentar este rebanho diante de Deus. Ele precisa conduzir este rebanho até a presença de Deus. Mas ele não pode fazer do povo mercadoria e nem tampouco a fé um negócio, irmãos. Fazer da fé um negócio ou induzir os seus fiéis a esta prática diante de Deus tem que se acabar, irmãos, com esta barganha. Usar critérios malignos, copiando um modelo do inferno, onde o autor de tudo isso é o próprio diabo, que tentou fazer o mesmo papel com Jesus, comprar Jesus.
em troca de que Jesus perdesse o foco da cruz do Calvário e que abandonasse a conquista da humanidade na sua morte e ressurreição da cruz do Calvário. Mas Jesus não foi levado, irmãos, pelas chantagens do diabo, pelas ofertas do diabo. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Não abra mão dos seus princípios em detrimento ou em razão dos interesses, porque eu torno a dizer, as coisas santas são inegociáveis. São inegociáveis, meus queridos irmãos. Glória a Jesus. É como disse o hino daquele cantor: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Ou estão cantando esses hinos nos púlpitos, meramente por acharem uma melodia harmoniosa e uma letra que mostra uma verdade absoluta à luz do Evangelho e que é bonito se cantar, mas deve ser mais lindo viver tudo isso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. As coisas estão ficando tão obscuras, tão difíceis, tão terríveis. Os bombardeios, irmãos, da vida cristã estão se intensificando cada vez mais, que estas qualidades estão ficando restritas, estão sendo abafadas, estão sendo banidas. E raramente se vê posturas que caracterizam realmente um viver cristão puramente pautado à luz da palavra de Deus. As coisas materiais, os interesses materiais, como que parece que toda a nossa vida consiste no bem-estar aqui na terra. Eu não condeno o bem-estar, o viver bem, o ser grandemente abençoado, mas eu torno a dizer que a nossa confiança em Deus, ela precisa transpor os nossos bens. Ela precisa estar acima dos nossos bens, porque isso pode, irmãos, fazer com que, perdendo os bens, a gente perca os céus também. Por quê? Porque a minha confiança em Deus estava nos bens. E sem os bens não consigo ser fiel, não consigo adorar, né? E as portas se fecharem, não consigo servir a Deus, não tenho equilíbrio para me manter firme. Irmãos, acho que Deus possa nos abençoar. E esses falsos ensinamentos estão aí. E muitos estão passando a viver uma fé em virtude dos bens materiais. É isto que te torna na igreja, irmãos. Já pensou se o diabo pudesse falar de você para Deus? E ele ia dizer, ele só vai para a igreja atrás dos bens materiais. Ele só vai para a igreja porque quando ele vai e pede, quando ele vai e determina, o Senhor dá, o Senhor abençoa. Deixa de abençoar este irmão, esta irmã, para ver se ela não vai murmurar, para ver se ela não vai blasfemar, para ver se ela não vai abrir a boca para negar o teu nome. E não é o que se vê hoje, irmãos. Qualquer coisa que acontece
na contramão dos nossos entendimentos, de nossos interesses. Chegamos à presença de Deus questionando, Senhor, por quê? O que é que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Que motivos eu dei para estar vivenciando tudo isso? Por que logo eu? E aí leva-se em consideração tempo de crente, cargo eclesiástico. Mas eu sou pastor, eu não aceito. Ora, irmãos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, se apiede de nós, meus irmãos. Em que consiste a nossa confiança em Deus? Nos bens, amém, irmãos? Nos bens ou naquilo que Deus ele representa para nós, independente do ter ou não ter, do ser ou não ser. Meus irmãos, glória a Deus. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Estão criando hoje técnicas, muitos pregadores criando aquilo que chamamos de técnicas espirituais ao invés dos dons espirituais. As pessoas usam técnicas, não é verdade? Existem manobras que é possível. Não precisa ter muita oratória, não precisa falar muito. Somente transparecer algo divino que facilmente muitos vão divergir, vão seguir, vão aderir, né, irmãos? Tenhamos cuidado com isso, irmãos. Glória a Deus. Relacionamento com Deus de forma técnica, não é? De forma interesseira. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Meu irmão, permanece. Porque antes eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo. Meu amigão José Fernandes, que Deus abençoe. Peça a Deus porque eu, você, nosso próximo, cada um tem a sua particularidade. Deus não trata comigo como deve tratar com você, como deve tratar com o pastor, como deve tratar com demais obreiros, congregados. Não, senhor, não, senhora. A forma que Deus trata comigo, a intimidade que Deus deve ter comigo, ela deve ser peculiar a mim. Não é? Que adianta nós orarmos e dizer, Senhor, Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E assim como fizeste a Abraão, a Isaque e Jacó, faz a mim também. Mas será que tu tens a mesma estrutura para suportar o peso de provação que suportou Abraão, Isaque e Jacó? Será que tu tens a mesma condição de fé e obediência para se submeter aos testes que esses passaram? Então Deus nos trata de acordo com a nossa fé. Então, se Deus me abençoou através de um processo de provação, não significa dizer que Deus vai dar um Ctrl+C e um Ctrl+V na vida de qualquer um outro servo de Deus, cada um com a sua particularidade. Glória a Deus. Amém, meu querido irmão José Fernandes. Seja abençoada aí toda a família neste final de semana, meu querido. Então, meus queridos, que Deus possa nos abençoar. Eu não sei que tipo de fé é este que tem o poder de colocar Deus contra a parede. E tudo o que se preenche nesse servir é somente o direito de posse. Nada mais. Glória a Deus. E alguns dizem que ser cheio de Deus é medido pelas bênçãos que recebemos. Quanto mais bênçãos materiais, muito mais se revelará o tamanho da nossa fé. É mentira do diabo, irmãos.
É mentira de Satanás. Glória a Jesus. O tamanho da nossa fé deve ser independente ou independe daquilo que nós possuímos. Amém, irmãos? Assim como Jó provou para o diabo que a sua fé transpõe os seus bens. Com os bens, Jó foi fiel, mas sem os bens, Jó também foi fiel. Torna a dizer que é uma maravilha ter esta composição da fidelidade a Deus com as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais. Mas minha fé não deve estar aliada aos bens materiais, que significa dizer que perdendo os bens materiais vai alterar toda a configuração da minha fé diante de Deus. Não, senhor e não, senhora. Portanto, esta mensagem que eu deixo para o teu coração, para o nosso coração nesta tarde. Amém, meus irmãos? Cuidado com o nosso servir a Deus, para que, irmãos, até mesmo de uma forma inocente, sermos induzidos a barganhar com Deus, ou a barganhar Deus, a fazer chantagens em nome da fé diante de Deus. Glória a Jesus. Uma fé para colocar Deus na parede, para obrigar Deus a fazer, para obrigar Deus a te dar. Isto não é uma fé. Portanto, que Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos, meus diletos amigos. E concluo dizendo que para sermos abençoados por Deus, necessitamos estar em Deus, vivenciar Deus, obedecer a Deus e depender dele a todo instante. O nosso Deus tem todo o prazer de nos abençoar, meus queridos, mas esta bênção vai chegar na nossa vida no tempo de Deus, na hora de Deus. E não é a bênção que nos fará ser fiel a Deus. Pelo contrário, antes da bênção chegar, a fidelidade já está às portas, porque por ela tivemos a oportunidade de abraçar as bênçãos. Amém? Não é ser abençoado para depois ser fiel. Não é ser abençoado materialmente para poder ser constante, para poder estar feliz, para poder ter paz, para poder dizer que ama a Deus. Antes das bênçãos materiais, as qualidades devem ser predominantes em nossa vida. Um ótimo final de semana a todos, meus queridos. Que bom a companhia de todos vocês. Que Deus abençoe. Em uma outra oportunidade voltaremos com mais reflexão, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração, meus queridos, que Deus vos abençoe. Tchau, tchau. E compartilha este vídeo, amém? Compartilha aí e lá no nosso canal no YouTube, Momento de Reflexão pb.fabio, tudo maiúsculo, e vai lá e também se inscreva. Um abração, muito obrigado pelo carinho, José Fernandes, Ricardo Matias e dentre outros aqui presentes. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais.